Enquanto a gente estava ali adorando, hoje nós vamos falar sobre Romanos. E meu pai estava falando, né? Enquanto cantávamos isso, ele se lembrou da igreja de Romanos, a quem Paulo falava. E naquele momento eles estavam em pleno sofrimento, perseguição, e era notícia todos os dias que os familiares deles tinham sido presos. E daí meu pai falou assim, nesse momento enquanto a gente adorava, ele via como se fosse eles adorando a Deus. Tu és imutável. Independente do que nós estamos passando, nós ainda te amamos. Mas é engraçado porque a gente pensa nisso, nessas pessoas que passaram por tantos perrengues. E mesmo assim se mantiveram firmes em Deus. Mas quantas vezes quando nós nos deparamos com situações difíceis, parece que nesses momentos nós nos esquecemos que Ele não muda. Nós nos esquecemos que Ele continua sendo Deus. E eu queria iniciar esse tempo de palavra sem ir para a palavra. Eu queria saber se há alguém aqui essa manhã que está passando por um tempo difícil e que por conta da situação difícil você não tem visto Deus agindo na situação. Se esse é o teu caso, se você hoje se encontra numa situação de doença ou numa situação financeira muito complicada, enfim, qualquer situação, eu quero pedir para você se colocar em pé no seu lugar, que nós como igreja queremos orar por você. Não tenha vergonha, você está pedindo oração para o Deus Altíssimo, aquele que a gente cantou que não muda. Se você está passando por situação difícil, se coloque em pé no seu lugar, nós queremos orar por você. Se você não se colocou em pé, se aproxime das pessoas que se colocaram em pé para a gente estar orando juntos como igreja, porque nós cremos num Deus que não muda, nós cremos num Deus que faz milagres, que vai intervir na história dessas pessoas. Povo de cá, se vocês quiserem migrar para lá para orar pelo povo de lá, ore pela vida dos seus irmãos, não fique no seu lugar, não se acomode no seu lugar. E o povo de cá também que está em pé, junte-se às pessoas, comece a orar por um milagre, comece a pedir uma intervenção desse Deus que não muda, desse Deus que pode transformar a história. Nós acabamos de cantar que nós cremos um Deus que não muda. Então comece a exercer a sua fé, comece a declarar que esse Deus que não muda, esse Deus que é vitorioso, vai agir na vida dessas pessoas, que eles vão testemunhar do que Deus está fazendo essa manhã neles. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor não muda, nós cremos que o Senhor continua sendo o mesmo, e nós cremos uma intervenção do céu na vida dos nossos irmãos. Senhor, essa manhã nós declaramos uma intervenção sua, que o Senhor venha exercer milagres, Senhor, sobre a vida deles, que eles venham testemunhar da sua ação sobrenatural. Senhor Jesus, nós declaramos cura, nós declaramos intervenção na vida financeira, nós declaramos libertação, nós declaramos, Senhor, a retirada de tudo aquilo que tem causado dor e sofrimento na vida dos nossos irmãos, porque nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, nós entendemos que o Senhor está sentado no mais alto e sublime trono e tem o governo sobre tudo. Então, Senhor, nós declaramos essa manhã cura total, libertação total, intervenção total na vida de cada irmão que está se colocando em pé, entendendo que o nosso Deus não mudou e que Ele vai intervir na história desses irmãos, em seu nome, amém, amém. Você crê que Ele não mudou? Deus está intervindo na história de vocês. E Ele está intervindo para vocês testemunharem daquilo que Ele fez essa manhã. Porque Ele já fez. Eu queria convidar vocês a abrir Romanos 8. Nós vamos ler do 18 ao 25. E hoje a gente vai falar então sobre o sofrimento atual versus a glória futura. Ou seja, os perrengues que a gente passa aqui versus aquilo que o Senhor nosso Deus prometeu, aquilo que Ele nos fez vislumbrar. Abre aí Romanos 8, 18 a 25. Abriram? Amém? Misericórdia? Abriram? Amém? Então vamos lá.
Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Eu queria iniciar esse tempo com 7 lições que esse texto traz, mas eu primeiro vou trazer os 7 de uma vez e depois eu vou destrinchar eles. Então, se você estiver anotando, não se preocupe, depois eu vou pegar eles tudo de novo. E às vezes você fica, eu pelo menos fico desesperada quando o pregador vai rapidinho. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, que ele deixa muito claro que nós vamos passar por sofrimento. Não é um talvez, não é um quem sabe, mas o texto ele fala que nós vamos passar por sofrimento. Nosso próprio Senhor Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Então faz parte da vida passar por sofrimento. A segunda coisa é que o sofrimento não se compara com a glória. Então mesmo que nós vamos passar por sofrimento, esse sofrimento não é nada diante da glória que nós teremos nele. Outra coisa, ele fala que a glória será revelada em nós. Você prestou atenção nisso? A glória será revelada em nós, os filhos. Ele fala também que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza criada, ou seja, não é só os seres humanos, até as plantinhas, até os cachorros, a natureza inteira anseia pela manifestação dos filhos de Deus, ou seja, pela nossa manifestação. A quinta coisa é que Ele nos fez filhos, agora. A palavra de Deus fala que Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Fala também que o Espírito Santo confirma ao nosso espírito que nós somos filhos. Ele nos fez filhos. A sexta coisa é que mesmo que nós já sejamos filhos, nós ainda aguardamos pela plenitude, que é o ainda não. Existe uma parte que ainda não usufruímos, que usufruiremos no retorno do nosso Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Então existe uma glória que nós ainda ansiamos. E a sétima coisa que eu queria conversar essa manhã é que esperança que se vê não é esperança. É fácil você esperar por um carro que você vai pegar no dia seguinte. Esperança que se vê não é esperança. Agora eu quero destrinchar, mas eu quero destrinchar esses pontos, levando vocês para a vida de Daniel, que essa semana, lendo o plano de leitura, quando eu vi isso, eu falei assim, isso precisa entrar na palavra. Então, vamos lá. O primeiro ponto, nós falamos que nós vamos passar por sofrimento. E aí eu queria que você abrisse Daniel 3, a gente vai pegar alguns textos dali, então se você quiser acompanhar, Daniel 3. E o primeiro que eu quero ler está no versículo 15, que é quando, e aí eu vou dar um panorama geral antes de entrar no versículo 15. Acontece que Nabucodonosor, ele fez uma escultura dele, né? Ele era bem, tinha um conceito bem elevado dele mesmo, e ele entendeu que ele queria fazer algo grandioso para marcar quem ele era. E aí nesse processo, os sábios, que eram os conselheiros dele, decidiram então dar um bom conselho para ele. Eles falaram então que ele deveria então estabelecer um dia onde todos se dobrariam diante da escultura dele. E como ele já tinha um ego inflado, ele achou uma boa ideia.
E aí ele estabeleceu esse dia. Nesse dia onde todos se dobrariam, havia um grupo que não se dobrou, que é Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles não se dobraram diante da escultura de Nabucodonosor. E aí, naquele momento, havia algumas pessoas que estavam de olho neles e viram que eles não se dobraram. E aí eles foram diante do rei e falaram assim: olha, tem um pessoal ali que não se curvou. E aí entramos no versículo 15, e ele entra então com o rei falando: mas se não o adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Daniel ali 3, agora a gente vai ler do 19 ao 23. Eles recusaram a se dobrar, mesmo diante do rei. Então Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o seu semblante mudou, e deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Interessante que o livro de Daniel é cheio de situações, de perrengues que pessoas passam por decidirem não se dobrar diante de outros deuses. Daí você pode estar pensando: legal, né? Mas esse sofrimento a gente não passa. É verdade. Um dos motivos que eu creio que esse sofrimento a gente não passa é porque nós vivemos num país livre. Mais ou menos. Mas entre aspas, né? Vamos lá. É um país livre onde nós temos liberdade de adorar o nosso Deus e não vamos ser condenados por isso. Mas também, por outro lado, uma das coisas que Deus tem me constrangido demais é que muitas vezes nós não passamos por alguns tipos de sofrimento, porque nós não temos nos posicionado como esses 3. Eu fico imaginando que diante daquela situação, a nossa mente, o nosso pensamento seria: não, eu vou se dobrar, mas no meu coração eu não estou me dobrando. Ou então você teria um amigo seu da igreja que falaria para você: não, mas não tem problema você se dobrar se o seu coração ainda está com Deus. E muitas vezes, por não nos posicionarmos, deixamos de passar por esses sofrimentos. Ontem o Robson pregou na tarde, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, que ele falou que se nós ansiamos usufruir da glória de Deus, nós também precisamos ansiar pelo preço que precisa ser pago, para que usufruamos. Nós queremos usufruir da glória, nós queremos receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar, nós queremos ser chamados de filhos de Deus, nós queremos caminhar e sinais e maravilhas ficarem nos perseguindo, nós queremos tomar veneno e não ser morto por conta disso, mas nós não queremos o preço que precisa ser pago. Nós não queremos negar a nós mesmos, nós não queremos carregar a nossa cruz. Nós queremos fazer do nosso jeito. Ser filho de Deus, ser um discípulo de Cristo, necessariamente vai te levar para um lugar de sofrimento. Jesus fala, quando Ele está falando sobre o que era ser discípulo, Ele fala que a menos que nós amemos mais a Ele do que todas as outras coisas, a menos que nós amemos mais a Deus do que a nossa família, os nossos filhos, mais a Ele do que tudo, nós não seremos seus discípulos. Ser discípulo de Jesus, ser filho de Deus, ser conhecido como filho de Deus, necessariamente vai te colocar numa posição de sofrimento. Você vai passar por momentos difíceis. E Ele fala sofrimento, não sofrência. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nós, filhos de Deus, temos passado por momentos de sofrência.
Ou seja, ó céus, ó vida, o que será de mim? E corta os pulsos, porque, meu Deus, eu não consegui um marido ainda. Ou então, meu Deus, eu pedi para Jesus me dar um emprego, aquele emprego que eu queria, mas eu não recebi. Nós temos passado por períodos de sofrência, mas não de sofrimento. Porque ainda não entendemos que somos discípulos dEle. Ele é o Senhor sobre nós. E Ele sendo o Senhor, a nossa vida precisa ser completamente entregue a Ele. Então não tem mais a ver comigo, mas tem a ver com quem Ele é. E se tem a ver com quem Ele é, o meu papel é manifestar o reino dEle em todos os lugares. E Jesus, Ele fala que nós seríamos odiados pelo mundo. E é interessante porque Ele fala assim, o mundo me odiou, quanto mais vocês. O problema é que na atual conjuntura a igreja está sendo amada pelo mundo. Porque está tão parecida, que eu acho que eles não teriam nem motivo para nos jogar na fornalha. Jesus, no Sermão do Monte, Ele fala, bem-aventurado vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome. Eu vou compartilhar com vocês uma oração perigosa que eu fiz no dia que o Ed Liu estava aqui. Eu falei, Senhor, manda-nos perseguição. Nós estamos acomodados demais. Nos faça ser a sua igreja de verdade. E quando eu falo sobre passar por sofrimento, eu não estou falando que Deus manda castigo para você sofrer e tudo mais, não é isso. Mas o nosso Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por tempos difíceis, porque nós não somos mais desse mundo. A partir do momento que a nossa vida foi entregue a Ele, nós somos dEle. E tudo que nós somos e fazemos precisa começar a expressar quem Ele é. E isso vai nos colocar em situações difíceis. Vai te colocar em situações na sua empresa difíceis, que muitas vezes você vai ter que se posicionar. Você é um filho de Deus não mente, filho de Deus não omite, filho de Deus não negocia valores que são inegociáveis. Você vai ter que ser colocado em momentos difíceis dentro da sua família. Filho de Deus não mente, filho de Deus não omite, filho de Deus não negocia valores inegociáveis. E aí isso vai te colocar em situações que você vai sofrer, vai doer. Porque ainda nós temos a nossa carne que é humana. Mas se nós somos Espírito, nós precisamos começar a andar pelo Espírito. Crendo naquilo que Ele está fazendo. Daniel não está nessa situação, mas seus amigos nesse momento sofreram, porque se posicionaram. Mas tantas outras situações que Daniel também sofreu, porque ele se posicionou. Nós precisamos começar a nos posicionar. E é interessante porque ele fala que nós teríamos sofrimento, mas ele fala que o sofrimento não se compara com a glória. Daniel 3, 17 a 18, é quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se posicionam. E eles então responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos. Mas se Ele não nos livrar, saiba, rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O sofrimento atual não se compara com a glória de quem Ele é. O sofrimento que nós podemos passar por causa de nos posicionarmos não se compara com a glória. Eu entendo que o problema muitas vezes tem sido porque nós temos perdido o foco. E ao invés de focarmos o nosso olhar em Deus, a quem servimos, esse Deus que nós cantamos que é imutável, que está sentado acima de todo o trono,
nós começamos a focar no sofrimento. E aí por isso que entramos na sofrência. Nós nos esquecemos que Deus tem todo o poder, nós esquecemos que Ele é o único digno de louvor e adoração, e nós começamos a nos concentrar em nós mesmos. O sofrimento atual, ele não se compara à glória que será revelada. Mas para que você passe pelo sofrimento atual, você precisa começar a focar na glória que será revelada. Porque senão você vai achar que o sofrimento é um problema. Eu estava pensando nisso, sobre o sofrimento atual, e é interessante porque nós passamos por tantas coisas que de certa forma são sofrimentos, porque nós focamos naquilo que vai dar de resultado. Eu fiquei pensando na academia, que para mim é um sofrimento. Aí ó, né pai? É uma sofrência a academia. Mas por que você continua fazendo? Porque você quer um corpo glorificado. Porque o seu foco está na glória. Vamos pegar a faculdade. Não é um negócio super simples de fazer. Tem matérias que são super legais, mas tem matérias que são terríveis. Por que a gente faz a faculdade? Muitos de nós, porque estão focados no salário glorificado. Faz por causa da glória que vai ser revelada. Mas quando nós vemos para o reino de Deus, parece que nós nos esquecemos disso. E Ele é realmente a única glória. Só que a gente se perde. Nós nos esquecemos do porquê nós entregamos a vida. A nossa vida entregue a Jesus não tem a ver com a sua glória. Tem a ver com você fazer parte da glória que é dele. E se seu foco estiver nele, você vai passar por qualquer perrengue. O problema é que o nosso foco não está na glória, mas está no sofrimento. Em 2 Coríntios 3,18 fala: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, somos transformados em glória cada vez maior. Quando o nosso foco começa a ser a glória do Senhor, quando nós começamos a olhar somente para Ele, nós começamos a ser completamente transformados. E começamos a participar da glória dele. Ele fala aqui que nós vamos então ser transformados com glória cada vez maior. Então, meu irmão, a vida do cristão não é de glória e decadência. A vida do cristão é de glória em glória. E conforme nós contemplamos a glória dele, nós somos colocados e experimentamos uma glória cada vez maior. Eu acho muito interessante porque quando alguém se converte e está no fogo e começa a falar de Jesus para todo mundo, e durante o louvor dança e canta e faz toda aquela coisa, e daí o irmãozinho antigo da igreja senta do lado e fala: é porque você se converteu agora. Os filhos de Deus, que contemplam a glória de Deus, eles vão experimentando uma glória cada vez maior. Quando eu olho para a minha vida hoje eu amo muito mais do que no dia que eu me converti. Hoje eu danço muito mais do que no dia que eu me converti. Porque eu contemplo quem Ele é. E não estou nem aí porque vocês vão achar de mim. Quando nós contemplamos quem Ele é, quando o nosso foco é a glória dEle, tanto faz o sofrimento que nós estamos passando. Eu passo por qualquer coisa. Eu estava falando esses tempos de que finalmente eu entendi a frase de Pedro para Jesus: para onde eu vou, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele é o meu foco. E porque Ele é o meu foco, eu passo por qualquer situação. Quando o nosso foco é a glória de Deus, o sofrimento ele vira nada. E aí agora a gente entra no terceiro ponto, de que a glória será revelada em nós. Interessante isso, ele fala que a glória será revelada em nós, os filhos. Daniel 3:27, ele fala: os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Eles foram colocados numa fornalha ardente que foi enchida de um fogo sobremaneira que queimou
até as pessoas que jogaram eles lá dentro. Mas o Senhor revelou a sua glória neles. Eles saíram de lá nem cheirando fumaça. Essa é a glória que será revelada em mim e em você. Em Colossenses 1, 27, ele fala: Cristo em vocês é a esperança da glória. Cristo neles foi a esperança da glória. Quando o rei se deparou com aquela situação, que ele viu que a ira dele não levou a lugar nenhum, ele só perdeu 2 funcionários. Ele entendeu quem era Deus. A glória de Deus, ela foi estabelecida de forma que ele, por decisão dele, decidiu revelar nos seus filhos. Porque ele é Deus, ele pode todas as coisas e pode decidir o que ele quiser. E ele decidiu que Cristo em você é a esperança da glória. Cristo, a partir de você, vai manifestar a glória dele por todos os lugares. A glória será revelada em nós. E o 4º ponto fala que a natureza aguarda isso. Aguarda essa glória revelada. Em Daniel 3, 24 e 25 fala: logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o 4º se parece com o Filho dos deuses. A natureza aguarda que os filhos de Deus comecem a manifestar quem Ele é. Eles não tiveram medo de ir para a fornalha, porque eles sabiam que o Deus dele estava com eles. Isso se manifestou de forma real. O rei viu. A natureza aguarda que nós comecemos a nos levantar como filhos de Deus. Até aqueles que falam mal de você, eles aguardam que você manifeste quem Deus é. Eles esperam e aguardam que você seja a manifestação real de Deus aqui na terra. Mas muitas vezes, por nos calarmos, muitas vezes por termos vergonha ou por termos medo, nós deixamos de manifestar Deus. É interessante que quando o nosso Senhor, Ele estabelece a grande comissão, fala: vão por todo mundo, façam discípulos, Ele finaliza com: e eu estarei sempre com vocês. O nosso papel é ir, a garantia que Ele está. Quando nós vamos, o Cristo que está em nós se manifesta. Porque Ele em nós, quando Ele ganha forma, há esperança para que a glória seja manifesta. E aqui eles se depararam com isso. Cristo neles manifestou a sua glória. Em Marcos 16, 15 e 18, ele fala, como 17 a 18, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tudo aqui exige de nós o primeiro passo. Ele fala: em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, você precisa começar a falar em nome dele, para que o demônio seja expulso. Ele fala que falarão novas línguas. O falar, ele vem de você. Por mais que seja uma ação do Espírito Santo em você, você precisa abrir a boca e começar a falar. Pegarão em serpentes. Esse aqui eu não sei se eu vou fazer, não. Ele fala que se bebêssemos algum veneno, não nos faria mal nenhum. Mas para isso a gente vai precisar beber. O problema é que nós queremos sinais e maravilhas nos acompanhando, mas nós não queremos pagar o preço para que isso aconteça. Cristo em você é a esperança da glória. Você precisa começar a orar pelos doentes, para que os doentes sejam curados. Você precisa começar a expulsar os demônios, para que os demônios saiam.
Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos feitos filhos de Deus. E aí a gente entra no quinto ponto, Ele nos fez filhos agora. Não é para a eternidade, não é só quando você estiver, com Ele lá e Ele estiver reinando, que você vai ser filho. Você é filho, Ele te fez filho. Em Daniel, do versículo 28 a 29, Nabucodonosor fala: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida, a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em monte de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. O rei reconheceu os filhos de Deus. O rei percebeu que aqueles homens adoravam o Deus vivo. Você precisa começar a caminhar como um filho. De verdade. Um filho que sabe que o Pai está do lado. Em Romanos 8,16 fala que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu sei que tem muita gente que tem aquela crise de se perde a salvação, se não perde a salvação. Como eu sei se eu sou salvo ou eu não sou salvo? Eu não sei como você sabe. Eu sei que eu simplesmente sei. Porque o Espírito testemunha ao meu espírito que eu sou filha. E a partir do momento que Ele testemunhou ao meu espírito, não há mais dúvida, eu sou. Eu não tenho dúvida se eu sou filha ou não. Eu sei que eu sou filha. Se você ainda não tem essa convicção, peça ao Espírito Santo, fala: Espírito, testifica ao meu espírito que eu sou filha de Deus. Esses homens, eles tinham certeza do Deus que eles serviam. Que eles falaram para aquele rei, ele falou assim: olha, rei, o meu Deus pode me salvar de qualquer coisa. E mesmo que Ele decida não me salvar, eu sei que eu sou filha, eu entro lá e tanto faz o que vai acontecer. Um filho não tem medo. O filho, ele sabe que independente do que ele fizer, ele nunca vai perder o amor do pai. Eu vejo isso muito pela minha filha. Ela tem uma convicção real de que ela nunca vai perder o amor do pai. Ontem eu estava brincando, a gente foi na casa da Ana Paula, depois da tarde, e a Maia foi no quarto da Sofia, e a Sofia não estava, e ela tirou todos os brinquedos do armário. E daí depois eu falei que ela tinha que arrumar. Daí a Ana: não, deixa, depois ela arruma. Daí eu falei: não, ela já está craque, ela faz em casa todo dia isso. Ela tira todos os brinquedos do armário e depois põe de volta. Mas uma das coisas que é muito interessante é que em nenhum momento ela tem medo de perder de alguma forma o nosso amor. Ela sabe que ela só fez bagunça. E ainda ela tem a cara de pau de falar que eu tenho que ir lá ajudar ela. Porque ela tem convicção de que é filha. Mas muitas vezes nós, como filhos, não caminhamos como pessoas que têm convicção da filiação. A natureza criada aguarda a manifestação dos filhos. Ela não aguarda a manifestação dos servos. Ela não aguarda a manifestação da criatura. Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, você precisa ter essa convicção de que você é filho, e você precisa começar a caminhar a partir disso. Tanto tempo nós falamos que um dos maiores problemas dessa geração é a falta de paternidade. Mas uma das coisas que Deus tem ministrado muito no meu coração é de que o problema, a situação não é só corrigir a paternidade, mas é corrigir a filiação. Porque muitos de nós, mesmo que alguém venha e se posicione como pai para nós não sabemos ser filhos. Nós não sabemos usufruir da filiação. Porque nós nunca tivemos uma paternidade. Você precisa urgentemente aprender a ser filho de Deus. Porque a natureza está aguardando a sua manifestação. A natureza aguarda a manifestação de filhos que são realmente filhos. Você precisa compreender isso.
É muito interessante porque Deus me levou para essa compreensão trabalhando comigo. Eu tenho pais incríveis que vocês conhecem, que são os nossos pastores, e eles sempre foram pais incríveis. Mas muito tempo da minha vida eu não usufruía da paternidade. Eu achava que eu precisava ser alguma coisa para que eles me amassem. Eu achava que eu precisava esconder os meus defeitos, porque se eles descobrissem os meus defeitos, eles deixariam de me amar. E com isso, eu aprendi a mentir, eu aprendi a omitir, aprendi a fingir a ser algo que eu não era. E quantos cristãos eu vejo fazendo isso? Mentindo, omitindo, fingindo ser algo que não são. Até eu descobrir que, independente do que eu fizesse, eu continuava sendo filho. E eu tive que passar por um baita de um sofrimento para entender isso. Hoje eu usufruo da paternidade deles. Mas eu precisei passar por muitas situações para chegar nisso. E a minha oração é que você não precisa passar por tanto sofrimento para compreender a paternidade de Deus. Eu entendo que Deus tem todo o tempo do mundo, mas nós não temos. E a natureza está aguardando a nossa manifestação. Nós precisamos nos tornar filhos, expressão de quem Ele é. Mas é interessante porque por mais que nós vamos experimentar a glória de Deus aqui na terra, por mais que nós vamos expressar a glória de Deus aqui na terra, nós ainda ansiamos pela plenitude dessa glória, que é o ainda não. É o momento onde Ele retorna. Daniel 3,17, ele fala: o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Eu não sei se eles tinham compreensão real do que eles estavam dizendo. Eu imagino, humanamente falando, que nessa situação eles estavam falando que Ele poderia livrar eles da fornalha. Mas o Deus a quem eles prestavam culto enviou Jesus para nos livrar da fornalha. O Deus a quem prestamos culto pode livrar todo homem da fornalha. Essa é a glória revelada. Em Romanos 8,17, ele fala: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E de fato participamos do seu sofrimento para que também participemos da sua glória. Nós passamos por perrengue na compreensão de como diz em Filipenses 2, 9 e 11, que Ele foi exaltado à mais alta posição, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nós ansiamos para aquele dia que Ele vem, com poder e grande glória, que Ele descerá das nuvens e se manifestará a todo homem, quando todo homem diante dEle dobrará os seus joelhos, entendendo que Ele é o Senhor. Então nós sofremos aqui, entendendo a glória que é revelada em nós, mas nós sofremos aqui também, entendendo que haverá um dia onde nós veremos a plenitude da glória de Deus. O nosso foco precisa ser naquilo que Ele está fazendo hoje, e o nosso foco precisa ser naquilo que Ele vai fazer. Quando o nosso foco estiver nele, nós passamos por qualquer situação. E aí eu quero encerrar com o 7º ponto: esperança que se vê não é esperança. Daniel 3, 17 a 18, ele fala: o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Mas se Ele não livrar, saiba que não prestaremos culto aos teus deuses. Naquela situação, eles com certeza, a esperança deles não estava em algo que eles estavam vendo. Porque o que eles estavam vendo é que eles iriam para a fornalha. Mas a esperança deles estava no Senhor que poderia livrá-los. Hebreus 11, 13 a 16, na galeria dos heróis da fé.
Ele faz uma pausa no meio de todos aqueles heróis. Ele fala: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E por essa razão, Deus não se vergonha de ser chamado Deus dele. Ele lhes preparou uma cidade. Esperança que se vê não é esperança. Esperança é crer num Deus que pode todas as coisas, mesmo que eu não veja aquilo que Ele está fazendo. Esperança é crer num Deus que pode todas as coisas. E aí eu queria encerrar agora, além desses pontos. Ele fala em 2 Pedro 1,17, ele recebeu honra e glória da parte do Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Cristo em nós é a esperança da glória. O seu Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos. O texto de 2 Pedro fala que Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus, quando Deus olhou para ele e falou: este é o meu Filho amado, de quem eu tenho um grande prazer. Glória não tem a ver com aquilo que a humanidade busca. Glória não tem a ver com o reconhecimento de quem você é. Glória tem a ver com entender que você é filho amado do Pai. É para essa glória que Ele está caminhando. E quando o nosso olhar estiver focado nisso, entendendo que nós somos filhos, nós passamos por qualquer coisa. Quero te convidar a fechar seus olhos. Eu quero orar por nós, para que essa manhã o Senhor traga essa compreensão ao nosso ser de que nós somos filhos amados do Pai. Eu queria te convidar a começar a orar. Se você ainda tem dúvidas se você é realmente filho, fala: Senhor, eu quero pedir que essa manhã o seu Espírito confirme ao meu espírito que eu sou filho. Ou se você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu quero te convidar essa manhã a falar: Senhor, eu quero caminhar crendo nessa glória. Eu quero aprender a passar por todo sofrimento, mas com uma esperança de quem você é. Senhor Jesus, eu venho pedir por nós, Senhor. Confirma, Senhor, ao nosso espírito essa manhã que somos seus filhos, amados do seu coração. Não simplesmente para o nosso ego ser afagado, na verdade não para isso, mas para que a sua glória seja manifesta. Senhor, nos faz ter compreensão do que é ser filho, para que a gente comece a caminhar a partir disso, para que a gente passe por qualquer perrengue entendendo quem você é, para que o Senhor seja manifesto em tudo que nós fizermos. Em seu nome. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que a graça dele te acompanhe por onde você for, e que essa manhã você tenha compreensão real, e que essa semana você caminhe a partir dessa compreensão de que você é filho amado do Pai, e que você manifeste isso por onde você for. Em nome de Jesus.